E a gente queria saber, tipo, o que te inspira artisticamente, né? Você falou aí do Will Eisner, do MacLeod, mas para as suas histórias, para sua narrativa, assim, o que costuma te inspirar? Quais autores te influenciaram, né? Então, eu acho que a gente está sempre se inspirando e enquanto a gente continua consumindo, enquanto a gente continua vendo arte, a gente continua se inspirando. Mas eu vou contar uma história que eu conto, assim, toda vez que me perguntam isso, eu conto essa história. Eu já escrevi, só que daí com 18 anos eu fui fazer intercâmbio, não sei o quê, e eu consumia quadrinhos. Muito. Meu pai era colecionador de quadrinhos e eu consumia quadrinhos de heróis. Marvel, DC, a gente tem uma piada que diz que enquanto minhas amigas tinham a capa do caderno do Backstreet Boys, eu tinha do Batman. Né? Tipo, eu li Cavaleiro das Trevas com 15 anos. Eu não tinha bagagem para ler essas coisas, sabe? Ótimo e tal. Então, eu lia isso, achava o máximo e tal. Mas eu queria fazer literatura. Na minha cabeça era isso. E aí, com 18 anos, eu peguei Sandman na minha mão pela primeira vez. E aí, eu falei, dá pra fazer literatura em quadrinhos. E aquilo abriu minha cabeça. Então, se eu produzo alguma coisa hoje em quadrinhos, eu devo muito ao Neil Gaiman, que é alguém que me inspirou profundamente. Eu olhei aquilo que ele estava fazendo e falei, ok, é um pouco o que eu quero fazer, isso aqui que eu quero fazer, só que com uma outra narrativa. Eu sempre gostei muito de ler livros de literatura, então eu tenho inspirações muito fortes, terror e eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques. Eu comecei a ler quadrinhos, eu já tinha lido 100 Anos de Solidão antes de ler quadrinhos. Então, esses caras da literatura, não só caras, né? Eu falo esses caras que a gente geralmente costuma citar os autores homens, me influenciaram bastante. Só que não tem como dizer que eu parei, né? De lá pra cá, tudo que cai na minha mão, tudo que eu consumo, todos os artistas que eu conheci, que eu trabalhei junto, que eu li, tem uma influência no meu roteiro, né? Não tem como. Filmes que a gente vê, séries que a gente vê. Então, eu acho que essa questão da influência ela é muito ampla. Tinha um professor de roteiro na faculdade de rádio e TV que ele dizia que é um equívoco a gente dizer que escrever um bom roteiro é talento. Não é uma coisa que vem do nada, né? Um bom roteiro, ele precisa de forma, né? Você precisa dominar aquilo ali, você precisa, quanto mais você sabe como é que é feito, tem uma noção de como é que é a narrativa de quadrinhos, por exemplo, melhor vai ser seu quadrinho. Quanto mais referências você tem, então se você costuma ler uma coisa só, você vai conseguir escrever sobre aquilo. Mas se você ampliar e você ler tudo que chegar na sua mão, você vai conseguir também escrever melhor. E terceira, experiência de vida. Por exemplo, a gente já mais velho consegue escrever muito melhor sobre o que um adolescente pensa do que um adolescente conseguiria emular alguém de 40 anos. Mas não é impossível. A magia de escrever um roteiro é exatamente isso. Você se coloca no lugar de outro e tenta traduzir aquela realidade que não é a sua através de um olhar seu próprio.